trouxe uma palavra que essa palavra, o evangelho do agora, é ideia ou ideologia? Que tipo de instrumento Deus nos tem dado e que tipo de instrumento nós temos recebido para a conquista, para a ocupação dos espaços dessa geração? Eu queria ler um texto, está lá em Lucas capítulo 4, com vocês, e a partir desse texto nós vamos buscar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida nessa manhã. E Jesus, cheio do Espírito Santo, essa expressão é uma expressão que ela é constante. Jesus sempre cheio do Espírito Santo, é um segredo. Só disso aqui já é uma resposta ao que nós temos como perguntas na vida. Por quê? Porque o estar cheio do Espírito Santo de Deus nos coloca no centro da vontade de Deus. E Jesus estava sempre no centro da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. 40 dias foi tentado pelo diabo. Agora, uma pausa aqui. Por que a gente vai buscar esse texto? Eu penso que existem momentos na vida que nós juntamos tudo que temos e nos derramamos naquele momento. Aquela é a nossa oportunidade, aquele é o nosso momento. Então, um momento como esse para Satanás não existiu em toda a existência desse anjo caído, tamanha oportunidade como essa. Essa foi a oportunidade central da existência de Satanás. Pegar Deus como homem, encarnado como homem, limitado pela fraqueza humana muitas vezes, pela limitação humana, porque Jesus foi para ser tentado, e prestem atenção no que eu vou falar para vocês, isso faz toda a diferença. Jesus não foi com a sua deidade para ser tentado, ele foi como um homem, cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele e o Espírito Santo de Deus são um. Ora, era de se dizer, claro que ele foi cheio, eles são um. Há uma triunidade, mas não é esse o fato aqui. Aqui Jesus não vai como Deus, aqui Jesus vai como homem para ser tentado. Por quê? Porque se ele fosse como Deus, ele teria sido desonesto para com Satanás. Imaginem só, gente, façam esse quadro que uma vez eu desenhei para vocês. De um lado, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Do outro lado, uma formiguinha, Satanás. Uma formiguinha arrogante, com as suas garrinhas de fora. Aí anuncia-se que comece a luta, Jesus. Acabou a luta, pronto. Seria justo? Seria justo ele gerar uma expectativa fundamentada no impossível? Aí fica a pergunta, era possível Jesus cair nessa tentação? Claro que era. Senão seria apenas uma peça teatral, algo irreal. Isso aqui foi real. Essa era a grande oportunidade de Satanás. Então, queridos, se essa era a grande oportunidade de Satanás, vocês verão nos próximos passos o maior empenho que o inferno tem para conquistar a vida de alguém. Nunca outrora e nem haverá um empenho tão grande de Satanás para conquistar o coração de alguém como houve nesse momento, porque este era o homem a ser conquistado. Jesus, o Filho de Deus, limitado pela matéria, limitado pelas circunstâncias, limitado pela fome. A palavra de Deus fala que ele teve fome, pela sede, ele teve sede, cansaço, ele teve cansaço, limitado por tudo aquilo que nos limita também.
Amém, queridos? Estão me acompanhando? Então continue acompanhando. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, os dias, teve fome. E disse-lhe o diabo, quando ele teve fome, o diabo se aproveita e se aproxima. Eu fico imaginando, não sei se vocês já viram naquele National Geographic, Animal Planet, nesses filmes, um leão acuando, um búfalo, ou um animal grande desse, ou um elefante cansado, e o leão fica rodeando, 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 esperando o momento de atacar. Mas por que o leão não ataca logo? Porque o animal é muito grande. Porque ele está montando uma estratégia de como aproximar e não dar de frente com toda aquela força que apresenta ter aquele animal. E eu imagino Satanás rodeando Jesus e analisando Jesus, analisando, para saber que hora ele vai dar o bote. Afinal, era uma incógnita. Era uma incógnita para Satanás. Satanás não penetrava no coração de Jesus. Satanás não penetrava na mente de Jesus. Como o faz com muitos de nós. Vocês lembram quando eu falo que a estratégia de Satanás contra a nossa vida é a tentação, a opressão, a obsessão, a possessão e a consagração? É porque ele penetra no nosso coração, ele penetra na nossa mente. Por isso Jesus fala sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque muito pior do que uma explosão sua, é uma implosão sua. É quando o problema vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quem entendeu isso, diga amém. Continue me acompanhando. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize essa pedra que se transforma em pão. Satanás foi onde? Foi na fraqueza dele. Satanás foi direto à fraqueza dele. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, eu estou bem alimentado. Se você está pensando que você vai me atingir pelo meu estômago, meu coração sustenta meu estômago. Meus pensamentos sustentam meu corpo. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Satanás agora, não conquistando Jesus pelo estômago, não conquistando a carne, a fraqueza da carne, ele vai à alma de Jesus. Ele disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória, porque a mim me foi entregue. Adão e Eva me entregaram isso aí já. E pertence a mim. E eu dou para quem eu quero. E eu quero dar para você, Jesus. Portanto, para que você possa receber todos os reinos como meus são e eu posso dar para você, se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Satanás não desistiu, atacou o corpo, atacou a alma, agora se aventura pelo espírito. Agora se aventura pelo homem espiritual chamado Jesus. Por que ele começou pela carne? A carne é fraca. Por que ele se voltou para a alma? Ele estava 40 dias de solidão. E havia uma certa decepção. Havia um certo momento de angústia no coração de Jesus, com muitas circunstâncias. Mas agora que ele não derrota Jesus no corpo nem na alma, ele parte para o espírito. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí Satanás cita, porque está escrito,
Mandarás os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Reparem que a palavra de Deus não alimentou o Espírito de Jesus. Reparem que nem sempre a palavra de Deus tem condições de alimentar o teu espírito, se ela não vier no propósito certo. É a palavra de Deus que Satanás usou, queridos. É a palavra de Deus. É texto da palavra. Porém, a motivação estava errada. Uma motivação equivocada, uma motivação cheia de sagacidade. E Jesus respondendo disse-lhe, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a sua tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não é por todo o tempo. Mas percebeu que aquela investida havia sido fracasso e se afasta. Eu queria complementar essa leitura para depois a gente fazer as considerações com o texto de 1 Coríntios 3, de 20 a 23. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu queria falar sobre isso, sobre esse domínio do mundo espiritual. Eu queria falar um pouco sobre isso. Se tudo é nosso e nós pertencemos a Cristo, onde está o nosso poder? Onde está a nossa autoridade? O poder do mundo futuro só existe se nós pudermos invadi-lo. Nós só teremos força no futuro se nós conseguirmos invadir. Existe hoje um padrão. O bem e o mal estão crescendo, as sementes ruins estão crescendo na calada da noite. E a igreja vem conquistando, mas em contrapartida, Satanás vem conquistando também dentro da própria igreja. O papel dos nossos pais, e eu me incluo porque isso tem aí uma igreja de 60, 70 anos atrás, o papel dos nossos pais era trazer o mundo para a igreja, era suficiente. Pegar a pessoa no mundo e trazer para a igreja era suficiente. Por quê? Porque a igreja estava protegida com o propósito de Deus. O que Satanás fez? Satanás não impediu que nós trouxéssemos o mundo para a igreja. Jesus começa com 12 apóstolos. Hoje nós somos milhões e milhões e milhões de pessoas. Então Satanás não impediu, não conseguiu impedir que o homem saísse do mundo e viesse para a igreja. Estamos nós aqui na igreja. Então o que Satanás fez? Satanás minou a igreja. Satanás minou a igreja. Está lá em Mateus 13, de 24 a 26, isso. Jesus lhes contou uma outra parábola. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, o sono da indolência, do descaso, do desprezo, da disfunção, enquanto todos dormiam esse sono, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo, onde presumidamente está o trigo, dentro da igreja. Nós somos o trigo. Cada um de nós faz parte dos campos que estão branquejando, para que o Senhor Jesus volte. Nós somos o trigo. Porém, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. E enquanto cresciam as espigas do trigo, o joio também
aparece em meio ao trigal. O inimigo é nosso, o inimigo é do reino. Porque ele não impede que o trigo nasça, mas ele semeia o joio, enquanto alguns estão desapercebidos, totalmente desapercebidos. Essa pandemia, queridos, veio acordar uma igreja que estava dormindo. Veio acordar uma igreja que estava dormindo. Por quê? Porque você todo dia pensa, eu tenho que escapar desse vírus. Até a vacina chegar, eu preciso escapar desse vírus. Alguns, Deus já deu a graça de passarem pelo vírus e saírem do outro lado ilesos. Glória a Deus por isso. Esse é o seu caso, glorifique a Deus por isso. Porque você saiu ileso. Porque a grande preocupação de todos nós é essa. Agora, isso reage a um coração que traz Deus dentro, a um coração que está disposto aos planos e projetos de Deus hoje, mais que nunca. A igreja está despertando. Isso aí foi a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Permitir algumas coisas para a igreja, e Deus permite. Existe a vontade ativa e a vontade permissiva devido à nossa própria fraqueza. A fraqueza da igreja. A fraqueza do papel da igreja no mundo. Lá em Mateus 13:10, os discípulos de Jesus se aproximam dele e perguntam: Senhor, por que o Senhor nos ensina através de parábolas? E Jesus lança uma palavra aqui que eu acho tremenda. No versículo 11, somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino dos céus e não aos outros. Amados, isso é um privilégio nosso. Isso é um privilégio nosso. Nós não precisamos ler o restante do texto. Somente a nós é dado conhecer os mistérios do coração de Deus. Então nós cristãos precisamos marcar e ocupar esse mundo. O evangelho do agora precisa ser um modo de vida nosso. Não é mais uma atividade como era antes da pandemia. Não é mais uma atividade. Você não pode chegar no domingo e pensar assim, olha, hoje eu tenho um casamento para ir, um aniversário para ir, eu tenho a igreja para ir, e o que eu vou escolher? Não, você não pode mais fazer isso. Evangelho hoje, mais que nunca na sua vida, nessa geração, precisa ser um estilo de vida. O que Jesus determina no nosso coração, nos leva nas respostas dele, e eu vou pular lá para frente. Viu, Lorena? Vou pular lá para frente. Fala assim o texto. E a conclusão dele. Esse é o papel da igreja, o papel da conquista desse mundo. A implantação do reino de Deus. Nós precisamos ter esse papel. Esse papel é meu, esse papel é da Maria, é do Fábio, esse papel do irmão Zé. Implantar no mundo a igreja. Porque a igreja precisa conquistar esse mundo. O mundo que eu digo é o presente mundo. É essa geração. Aquele versículo que eu li a respeito de Jeremias, precisando comprar uma terra que estava invadida. Amados, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos comprar a terra que está sendo invadida. Essa terra que está sendo invadida é a igreja. E o papel da igreja é de conquistar o mundo, não de ser conquistado pelo mundo. Jesus implanta 12 apóstolos. Essa linguagem apostolar, essa linguagem apóstolo, não é uma linguagem hebraica ou judia. Não.
Essa é uma linguagem grega. O apóstolo é aquele que implanta um governo. A primeira vez que o apóstolo foi utilizado é para dominar, é um navio líder que domina os outros navios. É uma região a ser conquistada e vai o navio apóstolo na frente. Aquele navio é o que lidera toda a esquadra de navios. Um dia foi mandado para a nossa região aqui, para o Brasil, Santa Maria Pinta e Nina. Santa Maria era o navio apóstolo, que trazia toda a estrutura da conquista. Por isso o apostolado foi implantado na igreja. Nós somos uma igreja apostólica dos 12 apóstolos, uma igreja de conquista, de implantação, uma igreja de governo espiritual. Presta bem atenção nisso. Isso traz um segredo tremendo no bojo. Então, vamos lá para a tentação de Jesus para entendermos. E eu coloco aqui, antes disso, eu coloco aqui algumas ideias. Eu coloco aqui que, de repente, nesse nosso tempo, nós vemos muitas conquistas. A palavra de Deus nos diz que, nos tempos passados, Eliseu tomou o lugar de Elias. Você sabe o que aconteceu? Tudo que Elias deveria ter sido feito por Elias, Eliseu fez. Josué tomou o lugar de Moisés. Porque tudo que Moisés devia ter conquistado, Josué conquistou. Nós vemos nos dias de hoje, Bill Gates estudou 2 anos em Harvard, lá em Boston. Aí ele sai da faculdade, ele monta uma oficina na garagem da casa dele e ele começa a mexer no futuro. Ele começa a trazer para perto o futuro, enquanto todos os outros universitários jovens como ele, cada um está ocupado com o presente, ele não se ocupou com o futuro. Enquanto havia muitos missionários ocupados com o presente, e eu creio que Deus não deu somente essa inteligência para Bill Gates, não. De repente, algum cristão inteligente possa ter recebido as mesmas ideias de Bill Gates. Mas ele pode ter dito, arreda Satanás, porque eu quero ser um missionário na África. Hoje, Bill Gates fala ao mundo com prioridade, enquanto os missionários ficam na fila para serem ouvidos. Porque o futuro que o Bill Gates planejou, chegou. Nós vamos herdar eternamente, não é um jardim, conforme algumas religiões mostram um jardim, nós vamos herdar uma cidade. O jardim foi a implantação do reino de Deus por Adão. Funcionou? Não. Mas Jerusalém é a implantação do reino de Deus por Jesus. Funcionou? Funcionou. Por isso nós vamos herdar Jerusalém, e não um jardim. Jesus teve olho no futuro. Jesus veio implantar a cultura do céu na terra. Isso requer uma conquista, uma invasão, uma ocupação. E nós somos os apóstolos. Nós somos a igreja que vai invadir, vai ocupar e vai governar. Agora, queridos, será que isso convence alguém? Algum de vocês vai ser convencido disso, que nós podemos realmente fazer isso quando, numa pequena pandemia, a igreja se mostra o quão fraca ela é? Napoleão Bonaparte, eu notei aqui, disse que o objetivo da guerra é a vitória, e o objetivo da vitória é a ocupação. Como nós seremos vitoriosos se nós não ocuparmos o mundo? Como a igreja pode ser vitoriosa se não ocupar o mundo? Nós somos apenas uma engrenagem de Deus, para o grande propósito dele, mas nós precisamos estar hábeis a sermos usados. E qual é a posição de Jesus?
nessa guerra proposta, qual é a posição? O primeiro posicionamento. Satanás tentará questionar sua identidade em Deus. E vai a pergunta para você. Satanás vai tentar questionar a sua identidade em Deus. Você está convicto de que você é um cristão? Você tem essa convicção? Você tem a convicção de quem você é? Olha o que Satanás diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho... Jesus, há momentos atrás, há dias atrás, havia sido batizado por João, o batizador, João Batista, no Rio Jordão, e quando ele vai descer as águas, Deus fala para ele: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Será que Satanás estava lá? Estava, é claro, num momento como esse. Num momento como esse, Satanás não vai estar lá? Será que Satanás ouviu Deus dizer? Claro que ouviu. E por que ele pergunta aqui, se tu és o Filho de Deus, se o próprio Deus disse, este é o meu Filho? Não é porque Satanás tinha dúvida de quem era Jesus, mas ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Satanás pode não ter dúvida de quem você é, mas ele vai tentar colocar no teu coração dúvida, para que você tenha a dúvida. Vocês lembram que eu já falei? Satanás trabalha com impressões. Ele trabalha com impressões. Eu parto aqui de um princípio. Eu até digo que Jesus responde que a sua identidade não é definida pelo que ele é. Ela é definida pelo que ele é, não pelo que ele faz. Essência. Um dia eu perguntei à igreja assim: você faz aquilo que você é ou você é aquilo que você faz? Quem estava no dia ficou perdidinho. Olha, ser e fazer. A igreja precisa parar de fazer e buscar ser. Por quê? Porque sendo ela faz. Quem faz é porque é. Tem muita gente que continua fazendo sem ser, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Como é que Jesus respondeu? Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Com a exposição da palavra de Deus, ele mostra quem ele é. A palavra confirmava quem ele é. A segunda tentação, Satanás tentará desorganizar suas ideias. Já perceberam que nessa pandemia, você não somente fica inseguro com relação à sua salvação, à sua vida, tem crente com depressão aí, com medo da morte. Como Satanás vai enfraquecer os seus planos, as suas ideias. Satanás vai desorganizar sua vida. Como é que se desorganiza a vida de pessoas temporais como a gente? É misturando os tempos. A nossa vida é dividida em tempos: urgente, necessário e casual. A casualidade não pode governar a nossa vida. O que é urgente na sua vida? Responda para você mesmo. Por quê? Porque eu estou fazendo perguntas e vocês ficam olhando para mim. Responda para você. O que é urgente na sua vida? Essa pandemia trouxe Deus como urgência na nossa vida. Porque nós que estamos aqui dentro sabemos que dependemos é de Deus. Tem gente que vai ao mercado, vai ao açougue, vai ao banco, mas não vem na igreja. Porque diz que é perigoso pegar aqui o coronavírus. Amados, se aproximando de Deus, um homem e Deus é a maioria. Quando você se aproxima de Deus, você se fortalece. Você precisa organizar suas ideias. Satanás nos enfraquece embaralhando, desorganizando os nossos valores e as nossas ideias. Onde são os valores da sua vida? Onde estão as prioridades da sua vida?
nós precisamos nos organizar por dentro. Quando pensamos em organização de ideias, pensamos em qualificar, quantificar, precificar, especificar, estruturar, posicionar, ocupando tempo e espaço com aquilo que é prioritário. Eu mandei para alguns de vocês uma figurinha, esse ovo aí, ó. Quando você se rompe por uma força exterior, você compromete a vida. Posterior, a vida termina. Se você quebra um ovo que está agalado, né? que tem pintinho lá dentro do ovo, você pode matar ele. Mas se ele se rompe por uma força interior, a vida começa. Eu achei isso interessantíssimo e cabe muito bem aqui. Nós precisamos nos organizar por dentro. Por quê? Porque Satanás nos mata, tirando os propósitos de dentro da gente. Tirando os propósitos de dentro da gente. Vocês veem que Satanás só ofereceu para Deus propósitos externos. Esse foi o grande erro de Satanás. E ele continua errando, porque ele desconhece os propósitos de Deus. Deus nos deu para nós esses propósitos, nós, a igreja. Satanás não sabe o que é uma conquista por amor. Ele sabe o que é uma conquista por interesse. Ele não sabe o que é uma fidelidade. Ele sabe o que é uma traição. Então, os valores de Deus, Satanás não alcança. Nós alcançamos. Quem está entendendo isso que eu estou falando, diga amém. Nós alcançamos esses valores. Mas Satanás tenta nos desorganizar, colocando valores externos para dentro e tirando os valores de dentro, nos esvaziando de valores, nos esvaziando de Deus. Ninguém aí, nessa pandemia, quando surge aí uma coriza, alguma coisa, fica pensando, eu estou gripado, talvez eu pegue Covid, eu preciso comprar um carro, uma casa, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não. Você vai pensar na vida. Você foca naquilo que tem que focar. Terceira tentação. Satanás tentará tirar o seu foco. Então, se ele nos desorganizar por dentro, ele joga dentro da gente um valor que não seja o de Deus. Até fundamentado em texto bíblico, como Satanás fez. Satanás tenta colocar no nosso foco um valor espiritual que não é o de Deus. Pensem no que eu estou falando para vocês. Pensem. Porque tem muita gente aí com a Bíblia na mão a serviço de Satanás. Tem muita gente aí usando o texto fora de contexto para servir de pretexto. Tem muita gente botando a mão na cabeça dos outros aí, dizendo, eis que eu te digo, eis que eu te falo, teu tempo acabou naquele lugar. Eis que eu te digo, colocarás uma chave na tua mão, para você abrir, para você fechar. Subirás, descerás. Gente, lançando palavras de Deus muitas vezes, textos fora de contextos, usando a palavra de Deus, tirando o teu foco. Tirando o teu foco espiritual. Porque a palavra de Deus não pode ser lida na nossa conveniência. Tem que ser lida no propósito de Deus, no direcionamento de Deus. Quando Satanás coloca Jesus no pináculo do templo, ele fala para Jesus assim, você vai conquistar a religião, que é o maior poder espiritual que existe na época, é a religião. Mas Jesus não pensava em conquista religiosa, em conquista política, em conquista social. Não. Jesus pensava no futuro. Jesus pensava em você, Jesus pensava em mim, pensava em nós, pensava nos meus netos, nos meus bisnetos,
nos meus tataranetos. Nós não podemos tirar o foco, queridos. Se nós queremos ocupar esse mundo, se nós somos a embaixada de Cristo, embaixadores de Cristo, embaixada dos céus, desculpe-me, é para ocupar a terra. As ideias de Jesus vieram do céu para ocupar a terra. Quando Jesus fala, lá em Lucas 4:12, respondendo disse-lhes, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É porque, mudando o foco, a gente muitas vezes tenta agradar a Deus. A gente tenta alcançar Deus, sem o foco dele. Então são 3 coisas que vocês não podem tirar do coração de vocês, para conquistar a presente geração. Sua identidade em Cristo, tenha convicção de quem você é em Cristo. Tenha plena convicção disso, quem você é em Cristo. A clareza dos seus pensamentos, entendendo que os valores espirituais Deus nos dá através do Espírito Santo de Deus, podem ser firmados na palavra ou não. Podem ser usados na palavra ou não. O Espírito Santo de Deus gera paz. Seja a paz de Cristo o hábito do vosso coração, é porque a palavra vem para pacificar. Ela não vem para dividir, para conflitar, para gerar dúvidas. Não, não. A palavra de Deus, usada sem a ação do Espírito Santo de Deus, ela pode vir a ser a mãe das heresias. Mas quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, e que nos garante que Jesus estava tendo uma leitura certa? O começo do texto, cheio do Espírito Santo. É o que nós precisamos, estarmos cheios do Espírito Santo, para que os nossos pensamentos sejam claros, límpidos, pertencentes a Deus. E em terceiro aspecto, foco em sua fé. Identidade em Cristo. Clareza nos pensamentos. Os nossos músicos estão aí? Clareza nos pensamentos. E foco na sua fé. Vamos ficar de pé? Mesmo de máscara, repita comigo. Identidade em Cristo. Clareza nos pensamentos. Foco na fé. É assim que a gente vai conquistar essa geração e as gerações vindouras, queridos. Não é vivendo um evangelho raso, não é vivendo um evangelho de liturgias, não é vivendo um evangelho de meninices. Esses dias atrás, um irmão me falou que viu um ex-membro dessa igreja, membra dessa igreja, num local orando por um carro. E ele abençoava o carro, como se o carro fosse a coisa mais importante desse mundo. E esse irmão olhou para essa pessoa e ficou pensando, onde ele aprendeu isso? Não foi na Shalom. Por quê? Porque nós podemos até orar por um bem adquirido, mas é para que esse bem sirva de propósito ao reino de Deus. Porque Jesus não morreu por carro. Jesus não foi crucificado por carro. Então, por que tanta bênção em cima de um objeto, quando tem tanta gente necessitando dessas bênçãos? Nós não podemos tirar nosso foco. Jesus morreu por vidas, por gente. Nós não podemos coisificar o evangelho. Nós não podemos jogar para dentro do nosso espírito valores que não sejam os de Deus. Nós não podemos substituir pessoas no nosso coração por coisas. Nós não podemos entender que o nosso evangelho é um evangelho de nos dar bens patrimoniais.
Não, é um evangelho de dar propósitos. De dar propósitos. Nós temos que inverter o processo de conquista que esse mundo nos apresenta. Injetar propósitos. Sua identidade em Cristo. Porque você é e você fará. Isso é essência. Nós temos que ser essencialmente cristãos. Não pense em você que você foi chamado a fazer as coisas. Não, você não foi chamado a fazer. Você foi chamado a ser. Quem faz é porque é. Se ele faz sem ser, ele é um hipócrita. Então, a nossa identidade determina quem nós somos. Você nunca vai ver numa goiabeira uma manga pendurada. Não nascido da goiabeira. Porque a essência dela é ser goiabeira. É produzir goiaba. A sua essência tem que ser produzir Cristo na vida das pessoas. Porque você tem uma essência cristã. Amém? A clareza dos seus pensamentos. Alimente sua alma, alimente seu espírito do reino de Deus. Cuidado com o que Satanás tenta colocar dentro de você. E o foco na sua fé. Por que a gente termina com o foco na fé? Porque a gente começou com o foco na fé. A gente começou dizendo a respeito disso. Evangelho do agora é uma ideia ou uma ideologia? Fé fala de propósitos futuros. Fé fala de conquistas futuras. Fé fala de conquistar aquilo que você não consegue ver. Você não consegue discernir ainda. Fé fala sobre confiar. E amados, nunca houve na nossa geração um tempo tão precioso como esse. De confiança em Deus. Cadê o vírus do Covid? Cadê? Está onde? Está aí do teu lado? Está acima de você? Está no irmão que está perto de você? Está lá fora? Está onde o Covid? Cadê o Covid? Cadê? Ninguém sabe. Por isso nós temos que ter fé em Deus. Fé de que a proteção dele recai sobre a nossa vida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um dos nossos irmãos, ó Pai. E profetizar sobre as suas vidas, Senhor Jesus. Profetizar, ó Pai, sobre cada um deles, ó Pai. A identidade de Cristo. A clareza de pensamento. E o foco na fé. Para que o teu poder, ó Pai, se multiplique na terra. Para que o teu poder, ó Pai, se multiplique na cidade de Anápolis, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, ocupar com o Espírito de Cristo, ó Pai, o Espírito cristão, ó Pai, os nossos territórios, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplaude o Senhor Jesus com toda a sua força. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.